Ora, então, muito boa tarde aos meus amigos Alfredo e Célia. Depois deste período de pausa, finalmente estamos de regresso. E estamos de regresso agora até ao verão com uma série de temáticas que nós selecionámos de comum acordo e que pensamos que são interessantes para ter estas conversas que nós costumamos ter e gostamos de ter e que queremos que sejam inspiradoras de alguma forma para aqueles que nos estão a ouvir. E hoje vamos falar, o tema é Carpe Diem. Eu já vou falar um pouco melhor sobre isso, mas tendo em conta a situação que estamos a viver, não posso deixar de deixar aqui uma nota e deixar aos meus amigos também a liberdade para dizer alguma coisa sobre isso, se entenderem. Sobre a questão da guerra que está, o conflito que está presentemente na Ucrânia. Eu, como cristão, eu oro pela situação, não apenas pelos ucranianos, mas também pelos russos. Há muitos soldados russos na Ucrânia, há soldados que estão a ser mortos dos dois lados. Há famílias com o coração nas mãos dos dois lados. É claro que quem está a ser atacada é a Ucrânia, mas a Rússia também está envolvida de alguma forma e está também vulnerável de alguma forma. Nós podemos ver nas notícias que o povo russo, em parte, embora haja censura nas notícias, ainda há pouco li que o governo proibiu os jornais de falarem em invasão ou termos semelhantes, mas o povo russo está a vir para a rua a manifestar-se, já houve abaixo-assinados, já houve manifestações de rua com uma certa coragem, muitas pessoas já foram presas por protestar contra esta guerra, contra esta agressão, e a nós como cristãos compete-nos orar e também fazer o que for possível para digamos, contrariar esta situação, porque Jesus é o príncipe da paz, nós anunciamos a paz, não a guerra. Como eu costumo dizer, a guerra das atividades humanas estúpidas é a mais estúpida de todas, porque toda a gente perde, mesmo aqueles que supostamente ganham a guerra, ou que pensam que ganham a guerra, também perdem, têm perdas. Não sabemos que perdas ainda é que vão haver, mas vai haver dificuldades, não apenas para a nomenclatura de Moscovo, mas para o próprio povo russo, além do povo ucraniano que está em debaixo de grande aflição. E o nosso papel como cristãos é fazer o que está na nossa mão. Há já instituições cristãs que estão a recolher donativos, enfim, ou alguns materiais de apoio para os refugiados. O governo português está a abrir as portas aos ucranianos que vierem ao território português para não apenas lhes encontrar trabalho, mas também agilizar os vistos rapidamente para que eles possam trabalhar cá. Também não podemos esquecer que há 30 mil ucranianos imigrados em Portugal e que estão com o coração nas mãos porque têm famílias lá. Então tudo isto deve mexer connosco, porque nós, enfim, um cristão não pode ficar indiferente àquilo que se passa à sua volta. Nós não podemos dizer, isto está previsto e tal. Não, isso não, isso é uma situação muito cómoda e um bocadinho cínica, deixem-me dizer. Nós temos que nos envolver em favor da paz, em favor do bem-estar das pessoas, em favor da saúde das pessoas, porque eu creio que era isso que Jesus faria se Jesus estivesse aqui em carne e osso. E, portanto, como não está ele e estamos nós, acho que nos compete fazer isso. Não sei se algum de vocês quer dizer algumas breves palavras também sobre isto, antes de entrarmos no nosso tema. Célia ou Alfredo? Maurício, houve aqui do meu lado um pequeno apagão, portanto houve aqui uns segundos, eu não ouvi as últimas coisas que disseste. As últimas palavras foram, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa também, há umas breves palavras sobre este assunto antes de entrarmos no tema de hoje, uma vez que está na ordem do dia. Só muito rapidamente, falar sobre o efeito que isto tem nas crianças.
Eu ontem já não sei qual era o repórter que dizia que uma coisa que o tinha impressionado muito é que as crianças, mesmo as que estão neste momento em zonas a ser bombardeadas, não choram. Que seria de esperar, não é? Que se assustassem com o barulho das bombas, etc, etc. Eu não faço ideia porque é que elas não choram. Há aqui questões, pronto, de ordem diversa envolvidas, de certeza. Mas as crianças nunca ganham a guerra, perdem-na sempre. Mesmo quando estão do lado dos vencedores. Portanto, são aqueles que perdem sempre. Perdem naquilo que lhes é retirado da sua infância, perdem muitas vezes a capacidade de sonhar um mundo diferente para eles, um futuro diferente para eles. Ou seja, há uma responsabilidade acrescida por aquilo que se faz a uma criança ou às crianças num momento destes. Eu não acho que tenha que ser um fatalismo, e às vezes acontece, grandes líderes e líderes promotores da paz virem serem adultos que cresceram em ambientes de guerra e isso até ter contribuído para a sensibilização deles em relação às questões dos direitos humanos, da violência, etc, etc. Mas, geralmente, isso acontece quando há outros fatores que contribuem para isso, nomeadamente quando tem alguém, ou a mãe, geralmente é a mãe, que toma conta e que assegura que dentro da anormalidade haja uma construção da personalidade minimamente normal. Mas a regra geral não é esta. E, portanto, a mim, e isto é apenas a minha partilha, a mim dói-me sempre, particularmente, o sofrimento das crianças. Yeah. Muito bem. Não sei se o Alfredo quer acrescentar alguma coisa. Há tanto a dizer sobre isto, não é? Mas... Não, há tanto e há tão pouco ao mesmo tempo, porque é incompreensível. A gente tenta, pelo menos eu tento compreender, tento encontrar uma razão. É claro que, como cristão, reportando-me à minha educação bíblica, eu posso sempre ver aqui a raiz do mal, não é? A cultura da morte, a busca do poder. Nós não somos ingênuos em relação a isso. O Antigo Testamento está cheio de histórias que nos ajudam a perceber a crueza e a crueldade a que os seres humanos se podem dedicar. Mas estamos no século XXI, estávamos numa Europa tranquila, não consigo entender, as razões que me trazem não me fazem sentido, não sei o que dizer, sei que não quero ficar insensível, não é? A quantidade de assuntos que nos chegam todos os dias, quer dos mais próximos, quer dos mais distantes, não é? Vivendo numa aldeia global, tudo nos diz respeito, é demasiado. Saber como estar, como reagir, o que fazer com isto tudo, a tentação de desligar, não quero saber, a tentação de já não aguento, vou-me dedicar a uma coisa e esqueço as outras, e não é uma alternativa. O sofrimento à nossa volta não deve ser esquecido, e como é que nós lidamos com isso? Como é que mantemos alguma sanidade? Não podemos deixar de ser afetados por isto tudo, e ao mesmo tempo não podemos deixar de ser uma voz de esperança, uma voz de paz, uma voz de compaixão, e portanto eu sinto-me pequenino nesta agenda e vou tentando viver isto dia a dia em oração, ouvindo os outros e procurando não me apagar, mas ao mesmo tempo procurando não explodir com isto. Yeah. Ok, obrigado então. Então vamos ao nosso tema de hoje, que é Carpe Diem, né? Ora, o que é que isto significa? É uma expressão latina que significa aproveita o teu dia, ou tira partido, não é, do presente, do dia que estás a viver, intensamente, não é? Aproveita a vida. Quantas vezes as pessoas chegam aos momentos mais adiantados da vida, olham para trás e tomam consciência que não viveram, não é? Enfim, de certa forma, quem desenhou este lema foi alguém que tinha uma ideia, uma filosofia, enfim, que talvez não fosse a mais adequada, mas de facto muitas vezes nós perdemos por não viver o tempo presente,
não é? Preocupados ou por causa do passado, presos ao passado, ou preocupados com o futuro. E, portanto, a incerteza do futuro não nos deve justificar não extrair o máximo do presente que nós temos. Também acontece muito quando as pessoas, quando alguém parte, um ente querido, não é? Uma pessoa que nós gostávamos, e nós já muitas vezes ouvimos expressões de pessoas dizer: eu nunca lhe disse o quanto gostava dele ou quanto amava. Mas não disse porquê. Eu sei que os portugueses, na sua cultura, têm uma dificuldade em dizer que amam uma pessoa. É mais fácil dizer que não gostam de uma pessoa. Mas acho piada porque na cultura americana, por exemplo, mesmo por telefone, quando desliga o telefone, I love you, não é? O marido para a mulher e para os filhos, etc. Nós não temos essa cultura. Mas, de qualquer forma, a ideia é esta, quer dizer, viver o tempo presente na medida em que o conseguirmos. Porquê? Porque a vida é breve, é efêmera. Peço desculpa, estou com alguma tosse. E por isso devemos aproveitar cada instante. Até porque a vida passa no instante, não é? A Bíblia diz que a vida é como um vapor, não é? Que sobe e vai com o vento, ou como uma flor que de manhã cresce e depois dá-lhe o sol e ela murcha, não é? É passageira. Claro que este tema teve uma grande popularidade a nível da literatura, e não só. E todos nós já ouvimos falar num filme que era A Sociedade dos Poetas Mortos, não é? Que tinha esta mensagem, não é? Para os jovens estudantes, com os jovens estudantes, e que também neste sentido de aproveitar a vida por ela ser breve. Mas eu queria trazer aqui um texto da Escritura, que está em Mateus capítulo 6, versículo 34, que diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Este é um dos meus versículos favoritos. Cito muitas vezes. Porque, de facto, há quem viva talvez mergulhado em depressão ou incomodado ciclicamente por depressão, por não se conseguir desprender do passado, e portanto não consegue viver o presente, porque vive o presente em função do passado, e outros com problemas de outro género, problemas de ansiedade, que não conseguem viver o presente com o receio do futuro. E, portanto, é aquilo que o desafio, o ponto de partida para a nossa conversa, que eu propunha aos meus amigos e colegas, era como é que a fé cristã vive o presente, ou como é que, como cristãos, nós podemos viver o presente. Eu sei que há cristãos que vivem muito centrados no futuro, por razões da sua teologia escatológica. Eu sei também que há muita gente, mesmo cristãos, de vários ramos, digamos, tradições cristãs, que vivem muito agarrados ao passado, porque ainda não se perdoaram a si mesmos em relação aos erros do passado. Mas como é que nós podemos viver o presente, tendo consciência do que se passou, tendo conhecimento de alguma forma, ou revelação sobre algumas coisas que se vão passar no futuro? Quanto à forma como se vão passar, penso que há ideias diversas, diferentes, mas que há uma coisa que se vai passar no futuro. E como é que nós podemos viver o presente? Vamos viver alienados do mundo que está à nossa volta? Vamos viver comprometidos com aqueles que estão à nossa volta? Vamos viver em ansiedade? Como é que nós podemos viver o presente, carpe diem, não é? Aproveitar o presente em função disto tudo? Ok. A seguir o Alfredo vai dizer assim umas coisas muito mais interessantes. Mas duas coisas. Uma é que, obviamente, também me lembrei, quando comecei a pensar nisto, também me lembrei do texto de Mateus que o Briços leu aqui, e é que eu tenho o hábito de acrescentar, e não estou a acrescentar
palavras à palavra. É uma coisa que eu faço, é uma coisa minha, que a seguir a basta a cada dia o seu mal, eu acrescento e o seu bem também. Nós às vezes achamos que não há bem que nos chegue, que o bem nunca é demais. E isso tem muito que se lhe diga. Portanto, eu digo sempre, basta a cada dia o seu mal e o seu bem também. Portanto, que eu seja capaz de alguma forma, contentar-me com o meu dia, e contentar-me não significa ficar ali num marasmo, e falta-me agora a palavra, mas vocês percebem o que eu quero dizer. A outra coisa, pronto, isto é mais forte que eu. Carpe diem, claro que eu tive que ir ver de onde é que isto vinha e em que contexto é que esta frase aparece. E é muito interessante, porque tem a ver, lá está, sobretudo devido à literatura, e o poeta americano Walt Whitman utilizou esta expressão num poema muito famoso, etc, etc. Nós alteramos um bocadinho o sentido desta expressão, exatamente para aquilo que o Brice esteve a referir. Mas na origem, esta expressão, quando foi utilizada, tinha a ver, acima de tudo, com o controle até da eternidade. Portanto, isto faz parte de uma ode que o poeta romano Horácio escreveu, ainda no primeiro século antes de Cristo, e a dada altura a pessoa que está a falar interpela uma outra personagem, que era uma mulher que estava a lançar feitiços para ver se ia viver muito ou pouco tempo. Tem a ver com isso. E ele diz-lhe, ele vê que ela está a fazer aquilo, está ali a lançar, já não me recordo o quê, mas pronto, estaria a tentar fazer um oráculo, e ele diz-lhe, quando vê que ela está a fazer aquilo, diz: não questiones, é crime saber o fim que para mim, que para ti e que para ti os deuses terão dado. Nem mesmo consultes os números babilónicos. Quão melhor o que quer que será ser suportado. Que Júpiter te haja concedido muitos invernos. Desculpem. Quer seja o último que agora quebra as tirrenas ondas contra as pedras, sejas sábia, diluas os vinhos e, por ser breve a vida, limites a longa esperança. Enquanto falamos, foge invejoso o tempo. Aproveita o dia e não acredites no amanhã. Há aqui implícita, há por um lado a ideia de que não vale, isto é uma linguagem, isto foi traduzido e a linguagem não está muito clara, sobretudo para quem está a ouvir. Mas, por um lado, há aqui claramente a ideia de que não vale tentar saber como é que vai ser o teu futuro, o que é que te vai acontecer, se morres cedo, se morres tarde, o melhor é, o que quer que seja, o número de invernos que venhas a ter, olha, é vivê-los e acabou. Aproveita o dia e confia o mínimo possível no amanhã. Isto traz depois aqui uma mensagem pessimista, não é? E negativa, quer dizer, nós quando hoje em dia utilizamos a expressão carpe diem, é num sentido positivo, no sentido de não só aproveitar aquilo que a vida nos dá, mas numa expectativa de que isso será benéfico para nós. No original, o sentimento era completamente diferente, quer dizer, era quase uma coisa derrotista, aproveita ao máximo, porque a seguir isto vai arrebentar tudo. E reparem, este poeta vive numa altura em que o Império Romano já se está a degradar completamente, portanto eles começam a perceber que tudo aquilo vai acabar numa grande tragédia, que todos os princípios em que construíram, ou sobre os quais construíram
o Império Romano, a civilização tal como a entendiam, etc, etc, aquilo está tudo a ser arrasado e, portanto, o que vale é, epá, mais vale aproveitarmos, é um bocado uma forma erudita de dizer comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E a minha pergunta aqui, é pergunta mesmo para pensar, é, se calhar hoje em dia, a maior parte das pessoas, quando utiliza a expressão carpe diem, é neste sentido também. É aproveitar enquanto se pode, porque amanhã eu sei lá onde o que é que me vai acontecer. E isto, do meu ponto de vista, torna ainda mais interessante o desafio que o Brices colocou. E os cristãos, como é que vivem esta expressão? O apóstolo Paulo, quando esteve em Atenas, diz que debateu entre vários filósofos, também com os epicuristas, e esta expressão é de um epicurista, portanto, dessa linha filosófica, no sentido de aproveitar o dia, mas do prazer que a vida pode dar a cada momento, sem pensar no amanhã. E nós às vezes também dizemos que há pessoas que vivem como se não houvesse amanhã, não é? Bebem como se não houvesse amanhã e por aí fora. Mas, de facto, o debate que o apóstolo Paulo teve em Atenas, a coisa não funcionou muito bem, porque eles não ligaram muito àquilo que ele disse, porque ele falou num futuro e numa esperança, ele falou em Jesus e na ressurreição. E falou de tal maneira que eles até pensavam, tinham mania dos deuses, às resmas, e até pensavam que Jesus era mais um Deus que ele estava a propor e a ressurreição era mais uma deusa que ele estava a propor, porque ele partiu daquela pedestal que estava ao Deus desconhecido e tal. Mas a tradição cristã tem inscrita uma coisa fundamental que é a vida eterna, não é? Por isso, nós não somos epicuristas. Eu penso que um cristão não pode ser epicurista, não, é uma contradição nos termos, digamos assim, mas pode fazer aquilo que Jesus ensinou, que é viver a cada dia. E quando diz basta a cada dia o seu mal, eu penso que é no sentido de não vamos antecipar o mal que eventualmente pode vir e pode até nem vir amanhã. Vamos viver a cada momento, não é? Mas tendo a convicção de que há um futuro eterno, é uma vida eterna que os cristãos acreditam, não é? Alfredo. São estes conceitos, a gente vai ao longo da vida refletindo neles e em vários momentos tive entendimentos diferentes disto que estamos a falar agora. Sempre me pareceu no início, agora já não é bem assim, mas sempre me pareceu no início tudo aquilo que era melhor, mais excelente, mais duradouro, era o intangível, era o que estava à frente, é alguma coisa que almejamos alcançar. E, portanto, tudo o que temos aqui é temporário, não tem significado, não tem grande valor, é para despachar. E eu penso que ainda há muita gente que pensa nisto, não é? Quando se fala de novos céus e nova terra, é que o que temos aqui é tudo para destruir, não serve para nada. E portanto, já passei por essa casa, de tentar valorizar mais aquilo que está à nossa frente, que poderemos vir a alcançar. Né? A espiritualidade como alguma coisa muito ascética, muito deslocada do dia a dia. Tinha um professor, o Eugene Peterson, que falava muito e escreveu muito sobre a espiritualidade e falava no sentido da prática diária. Lembro-me de um curso inteiro que ele fez sobre David, esta personagem bíblica central na história da Bíblia, e de como foi buscar a David princípios para a vida do dia a dia, não é? Como ele dizia, com o pé na terra, down to earth. E de repente a gente começa a perceber que essa eternidade que Deus colocou no coração dos homens, como diz o Eclesiastes, é vivida aqui e agora. Ela não se esgota aqui, longe disso, mas ela está aqui. Este é o momento que faz parte dessa eternidade para a qual eu fui criado. E que é no conhecimento
no sentido hebraico da palavra conhecimento, não é? Da experimentação, do envolvimento, do desfrutar, não é? Conhecemos aquilo com o qual nos envolvemos, é no desfrutar dessa eternidade agora que realmente eu estou preparado, eu fui criado para isso e é isso que se espera de mim. Daí que há um escritor do século XVIII que eu aprecio muito, o Jean-Pierre de Caussade, que escreveu um livro que vai tendo vários títulos conforme a língua em que é traduzido, não está em português, que eu saiba, mas traduzindo para português um desses títulos é O Sacramento do Momento Presente. Atribuir ao momento que estamos a viver agora, aqui neste momento, nós e as pessoas que estão a participar nesta conversa auditivamente, porque não estão a dizer nada, talvez até pelo bate-papo, não sei, mas este é o momento sagrado. Há que sacramentalizar este momento, porque ele faz parte dessa eternidade e faz parte desse processo de envolvimento com Deus. Ele não é menos do que aquilo que vamos viver um dia, na plenitude da nossa alma, quando estivermos menos distraídos com todas as coisas que nos rodeiam. Este momento é igualmente importante e é aqui que se constrói essa novidade. Portanto, quando no século XVIII muitas correntes da espiritualidade que vinham de trás falavam das coisas mais altas, de nos desligarmos das coisas concretas para podermos ascender misticamente as experiências, desvalorizando o dia a dia. Temos este homem, como temos no século anterior, o irmão Lourenço, que escreveu A Prática da Presença de Deus. Ele era ele era o monge no mosteiro que tinha as tarefas mais comezinhas. Ele negociava os alimentos para a cozinha e participava na cozinha e lavava a louça. E não tinha o mesmo acesso à espiritualidade dos outros, que passavam muito tempo em silêncio, em oração, em cântico gregoriano, mas ele aprendeu a praticar a presença de Deus nas trocas comerciais que fazia, nas aquisições para a despensa do mosteiro, na lavagem da louça, no cozinhar. E, portanto, estes dois que me vieram à cabeça agora, o irmão Lourenço e o Jean-Pierre de Caussade, dizer que não, a espiritualidade é alguma coisa prática, concreta, ligada às coisas mais comuns, mais corriqueiras, mais banais, o nosso dia-a-dia. É o momento onde nós vamos buscar essa eternidade e desfrutamos dela e a vamos construindo também com Deus. Sim, essa perspectiva é importante. Claro, quando eu falei de vida eterna, é na perspectiva do futuro, mas sem desvalorizar de facto o presente. Aliás, há uma expressão que nós vemos muito na literatura e, enfim, até nas conversas das pessoas, que deriva do facto de nós não valorizarmos o presente e mais tarde olharmos para trás e ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem: eu era feliz e não sabia. Né? Eu era feliz e não sabia. O que é que isto significa? Significa que a pessoa não considerou aqueles momentos que passou, o presente que passou, na altura, quando era presente, não o considerou devidamente, desvalorizou. Talvez, como diz o Alfredo, na perspectiva de alguma coisa que viria à frente e que seria melhor, que havia a expectativa de ser melhor. Ora, isto do ponto de vista cristão está muito associado, penso eu, à ideia do escapismo, não é? A história da vinda do Senhor, etc., tudo isso, e que em muitos setores, ou em alguns setores, leva a uma certa alienação, ou seja, a pessoa deixa de viver o presente apenas com a expectativa do futuro. Até há pessoas que dizem: eu já não espero nada desta vida, eu espero é que Deus me leve e tal. Quer dizer, isso é desistir do presente, não é? E nesse sentido eu acho que o Carpe Diem faz falta a esta gente, faz falta a estas pessoas terem esta perspectiva, não no sentido epicurista, mas no sentido cristão. Porque eu estou com o Marcelo e eu acho que isto pode ser aplicado com todo o sentido, de acordo com o ensino de Jesus, no nosso dia-a-dia, naquilo que nós vivemos. Quando nós temos uma mentalidade escapista, o que é que nós fazemos? Nós não nos comprometemos com o presente. É? Tal e qual como outra dicotomia que também existe, que é a dicotomia do sagrado e do profano.
não é? E as pessoas que dividem o mundo entre espaço sagrado e espaço profano, tempo sagrado e tempo profano, eu acho que estão a passar ao lado daquilo que é a essência da vida cristã. Porque tudo é sagrado, de certa maneira. Se um cristão é um filho de Deus, então onde eu estou, o que eu estou a fazer, a minha atividade profissional, a minha vida familiar, a minha relação com os outros, está inserida num espaço, digamos, num território sagrado. Não é? Porque Deus está comigo. Nós não dizemos que Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Então, não podemos fazer essa separação entre o sagrado e o profano. E há dias acordei-me mais cedo e estava na cama ainda a pensar e vieram alguns pensamentos. A propósito disto, desta questão de dividir o sagrado do profano, isto depois passa na parte cultural, é muito presente, não é? Música sagrada, música profana, o que é isso? O primeiro romance que eu escrevi, houve uma pessoa que me perguntou, isto é um romance evangélico? E eu disse, não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Sei o que é um romance. Romance evangélico, não sei o que é. Não conheço. Não sei. Há poesia. Não temos que lhe pôr mais rótulo nenhum. É poesia. Pode ser de inspiração cristã, ou bíblica, ou o que for, ou islâmica, ou não sei o quê, mas é poesia. E outros tipos literários a mesma coisa, não é? Mas nós temos muito esta tendência, as pessoas têm muita tendência a fazer esta separação entre o sagrado e o profano. E eu veio-me à mente a história do bom samaritano, a propósito disto. Ora bem, o sacerdote que viu o homem ali agonizante, prestes a morrer, precisava de socorro para sobreviver, ele virou a cara para o lado. E o levita, que servia no templo em Jerusalém, mais tarde passou e fez a mesma coisa na história que Jesus contou. Porquê? Porque eles consideraram que aquele era um espaço profano. E eles vinham num espaço sagrado. E se o sacerdote ou o levita prestassem cuidados, prestassem socorro àquele homem que estava ensanguentado, logo devido à lei cerimonial, eles estavam impedidos de poder ministrar no templo. Não é? Porque tinham tocado em sangue, enfim, portanto, segundo a lei de Moisés, não o podiam fazer. Então eles escolheram o seu sacerdócio em vez de salvar uma vida. E eu acho que esta separação entre o sagrado e o profano é terrivelmente anticristã. No entanto, eu cresci com estes conceitos. Não é? Se calhar todos nós crescemos com estes conceitos, não é? Que nos eram inculcados. Espaço sagrado, espaço profano, a música sagrada e a música profana, a literatura sagrada, a literatura profana, etc. E isso retira-nos um pouco a importância de viver um momento a cada dia, digamos, viver a tal eternidade que o Alfredo falava. A eternidade não tem princípio nem fim, nós estamos inseridos no contexto da eternidade, é verdade, desde já, desde sempre, não é? Mas isso impede-nos estes conceitos fecham-nos em caixas e impedem-nos de olhar para as nossas relações, para a nossa vida profissional, para os nossos contactos, de uma forma aberta, porque de facto Deus está sempre presente através de nós, portanto, e onde Deus está, esse é um espaço sagrado. Não sei se vocês concordam com isto ou se têm outra perspectiva. Não é? Sim, eu estava a ouvir e estava a pensar que nesta questão neste conceito cristão, ou nesta abordagem cristã do Carpe Diem, ela exige ou requer também um amadurecimento da pessoa. Eu tenho encontrado, e não são poucas, pessoas que eu não tenho dúvidas de que são genuinamente cristãs e que utilizam este conceito do Carpe Diem enquanto cristãos exatamente para se manterem alienadas, por exemplo, do sofrimento humano. Ou seja, estão a ver aquela frase que a nova era instalou no mundo ocidental do procura o que te faz feliz? É preciso muito cuidado para perceber
dentro da cosmovisão cristã, o que é que significa procurar o que nos faz feliz? O que é que significa carpe diem? E há muita confusão ainda nesse aspecto. Quando me vêm com essa frase, mesmo na igreja, etc., do procura o que te faz feliz, a primeira coisa que me ocorre é e os mais frágeis e os desgraçados que não têm voz e aqueles os chatos, as pessoas chatas, que ninguém está para saturar, porque são efetivamente chatas, mas que merecem ter quem as ature e que têm o seu lugar no reino de Deus. Vamos ter que levar com elas na eternidade, não sei como. Portanto, há aqui uma maturidade do ponto de vista cristão que tem que ser construída para se perceber muito bem o que é que estamos a dizer quando dizemos desfruta da oportunidade, desfruta do agora o mais possível para que não leves depois nenhum arrependimento contigo. Se fosse agora eu tinha feito desta maneira ou daquela ou da outra. Em relação à questão da parábola do bom samaritano, só por curiosidade de partilhar que durante alguns anos eu dei formação a técnicos de serviço social, que se chamam vulgarmente os assistentes sociais. E eu utilizava muitas vezes a parábola do bom samaritano. A partir daquela ideia do bom e do certo. Porque a área do serviço social é uma área em que facilmente os técnicos adquirem comportamentos que os distanciam tremendamente das pessoas com quem estão a lidar. E muitas vezes não é por mal, muitas vezes é porque estão tão preocupados em seguir o livro, em seguir o manual, em fazer o que está certo e o que não está, que se esquecem que não pode ser assim. Há regras que se têm de cumprir, mas essas regras nunca podem ser mais importantes. Só para terminar, recordo-me sempre de uma moça vítima de violência doméstica, agravada, uma coisa de uma brutalidade impressionante, que foi falar com a técnica que acompanhava as vítimas, uma excelente técnica, diga-se de passagem, que esteve bastante tempo com ela, e no final ela sai do gabinete e cruza-se comigo. E vem ainda a tremer, eu cumprimentei-a, nem tinha nada, a minha área não era aquela, eu só trabalhava no mesmo edifício. E ela olha para mim e diz, a doutora recebeu-me muito bem, mas eu continuo cheia de medo. E eu olhei para ela era uma moça timorense, muito pequenina, muito magrinha, eu fazia 3 dela. E percebi que o que ela precisava era uma coisa que os manuais dizem que não se pode fazer, que é abraçar. E abracei-a. E era o que ela precisava. Era que alguém com o tamanho para ser mãe dela a abraçasse. Claro, os manuais todos dizem, não senhor, isto não há aqui envolvimento de sentimentos, etc, etc. Não pode ser assim. Não há sagrado e profano, não há bom e certo. Tem que haver sensibilidade para aqueles que nos rodeiam. E esta questão do carpe diem, eu penso muitas vezes nisto, que temos que ter cuidado, enquanto cristãos, para não sermos escapistas, como o Brices referiu, mas também para não ficarmos nesta atitude, nesta bolha de felicidade com que fomos agraciados e que nos deixa indiferentes, nomeadamente ao sofrimento alheio. Aquela pergunta que o Brices fez há pouco, não é? Qual seria uma perspectiva, digamos, saudável, cristã sobre este assunto? Eu sou uma pessoa de pensamento relativamente simples, preciso de alguma clareza para dar alguns passos, e por isso refugio-me sempre na procura da contemplação de Jesus, né? Olhando para ele
ele não complicou muito, ele foi o que foi e disse para sermos como ele, não é? É esse o nosso objetivo, é nisso que o Espírito Santo trabalha, é sermos como Jesus. Portanto, nunca perdemos tempo olhando para ele e ver como é que ele vivia o seu dia-a-dia. E o seu dia-a-dia ele fazia-se presente, ele dava significado e importância às pessoas, às conversas, às situações. Ele não cumpria a agenda. Ele vivia intensamente o momento e o saber estar presente em cada momento é uma coisa cada vez mais difícil, porque nós vivemos de calendários, de horários, de agendas, de compromissos, de tantas coisas, que às vezes saltamos de uns para os outros e quando demos por isso o dia acabou e ainda nem percebemos muito bem o que é que aconteceu. Tentar fazer-nos presentes e ter esta noção, como o irmão Lourenço, de praticar a presença de Deus, ver que Ele está em cada momento. Uma coisa que é importante, descobri isso praticamente no primeiro terço da minha vida de seguir Jesus, é que a fé cristã, ou seja, viver com Ele, é uma dimensão diária e só pode ser diária. Não é? Ele convida-nos, quem quiser vir comigo, não é? Que se nega a si mesmo e cada dia, nós não somos chamados a viver de hoje para sempre, mas é cada dia. Portanto, este é o dia, nós costumamos cantar às vezes nas igrejas, sobretudo ao domingo, este é o dia que fez o Senhor. Como se fosse aquele dia, e os outros não foi, ele não fez, nos outros ele está ausente. Nós trabalhamos 6 dias por semana, descansamos um, e Deus trabalha um e descansa 6. Não é? Isto não faz muito sentido. O dia que o Senhor fez é cada dia que a gente tem, não é? E é o dia em que as suas misericórdias se renovam logo pela manhã, não é? Como nos diz o texto bíblico, é o dia em que o Espírito habita e através de nós nos leva a fazer esse caminho, essa agenda que Deus tem para nós. Portanto, esta dimensão diária é uma dimensão absolutamente importante para o crescimento e a maturidade cristã. Este é o momento que tenho, este é o dia que o Senhor fez, este é o dia que Jesus me chamou para segui-lo. Não estou preocupado com o amanhã, cada dia tem o seu, porque este está cheio, não é? Acho que só para concluir este pensamento, ocorreu-me agora, sobretudo quando trabalhamos no meio social, como trabalho eu, com situações de vulnerabilidade, de carência, de exclusão, muitas vezes o paradigma a partir do qual nós olhamos as pessoas, as situações e procuramos trabalhar, é o paradigma da escassez. Há ali uma falta de coisas. Temos que trabalhar para resolver os problemas, as necessidades, etc. E raramente temos esta capacidade de ver que o paradigma da abundância. Naquela aparente escassez que existe e que naturalmente nós verificamos todos os dias, também existe o outro lado dessa realidade, que é o lado da abundância. E o saber descobrir a abundância no nosso dia, apropriar-nos, desfrutar dela, vivê-la com intencionalidade e graça e generosidade, naturalmente que é uma forma de dizer carpe diem numa perspectiva cristã, no meu entender. Sim, há pouco quando a Célia falava sobre a questão dos regulamentos não serem mais importantes do que as pessoas em determinadas situações, porque um regulamento é feito para um enquadramento, enfim, de uma postura, mas não há regra sem exceção, como se costuma dizer, e isso verifica-se também na classe médica. Não é? Nós vemos médicos que são humanos e tudo isso, e há outros que só sabem de medicina, mas que podiam ser perfeitamente mecânicos de automóveis, porque a lógica é a mesma, é ver quais são as peças ou os sistemas mecânicos ou elétricos do carro que não estão a funcionar e substituí-los, repará-los, etc. É assim que olham para a pessoa. Agora, há outros médicos que são realmente pessoas com outra formação e com outra postura. Mas eu estava a lembrar também sobre regras, que Jesus também não estava preso a regras. Há inúmeros casos que nos falam disso. Estou a pensar daquele sábado em que ele e os discípulos andavam pelo campo, encontraram umas espigas maduras e colheram as espigas para comer, tinham fome. E Jesus, perante a censura dos religiosos, disse que o sábado não tinha sido, o homem não tinha sido feito para o sábado, mas o sábado tinha sido feito para o homem. Ou seja, as regras, e muitas vezes
na administração pública, na vida pública, muitas vezes há muita gente que refere as regras para fugir daquilo que é o essencial. Lá está, da compaixão, da misericórdia, de resolver realmente os problemas, de darmos o passo para resolver os problemas, e as pessoas entrincheiram-se em formalidades, não é? Que passam ao lado da relação que devia existir. E nós, como cristãos, não podemos fazer isso. Não podemos, em nome de uma ideia de eternidade que só começa depois quando morrermos, ou em nome da nossa teologia escatológica, ou em nome de qualquer outra coisa, negar o envolvimento com aqueles que sofrem, com aqueles que estão em dificuldade. Eu fiquei horrorizado há dias quando alguém disse que não orava pela Ucrânia porque ele sabia o que é que ia acontecer e, portanto, as profecias bíblicas e tal, e que, portanto, como quem diz, aquilo é tudo para queimar e, portanto, não vale a pena orar. Ora, isso é uma falta de cristianismo, uma falta de compreensão do que é fé, porque, como nós sabemos, quando Jesus nasceu e Jesus fez a mudança na história, houve uma mensagem dos céus a dizer paz na terra e boa vontade entre os homens. Portanto, há uma mensagem de paz, ele é o príncipe da paz. E, portanto, nós não podemos entrar nesse buraco, digamos assim, de nos alhearmos daquilo que passa à nossa volta. Por outro lado, compete-nos não apenas comprometermos, mas também vivermos o dia no sentido positivo, sabendo que estamos a viver já a nossa eternidade, mas que ela vai se estender muito mais e não podemos deixar de viver o dia de hoje em nome do dia da amanhã, porque isso é o que fazem, é o sofrimento das pessoas que têm patologias graves de ansiedade, não conseguem viver o dia da amanhã por causa, no dia de hoje, por causa do dia da amanhã, do medo de vir amanhã. E nós não sabemos o que vem amanhã, por isso é que Jesus disse, basta a cada dia o seu mal, nem sabemos se virá, nem como virá, e portanto somos chamados para viver o dia a dia. Nós temos os nossos filhos pequenos, quando temos filhos pequenos, nós queremos o que é que nós queremos? Queremos que eles sejam felizes, queremos que eles vivam o momento. Não queremos que eles se preocupem propriamente com o dia da manhã, quando forem grandes, vão arranjar emprego, se vão ter. Não, queremos que eles vivam o momento, sejam felizes. Eu acho que Deus pensa a mesma coisa a nosso respeito. E é isso que eu creio que poderá acontecer. Por isso, carpe diem. Ok, então... Estava a dizer sim. rapidamente que o Alfredo há bocado dizia que estes todos são os dias que fez o Senhor, não é? Até os que correm mal. Isso é que às vezes é mais difícil para os cristãos. Os cristãos têm mais dificuldade em lidar com o que corre mal. Mas os dias que correm mal e que trazem coisas muito duras também são os dias que fez o Senhor. E estão repletos da mesma abundância. E eu não sei porquê, não me perguntem porquê, mas esta semana em que andava a pensar nisto, veio-me à cabeça um estudante angolano, um homem já com alguma idade, portanto não com aquela idade que habitualmente as pessoas vão para a universidade, que ainda no tempo da Guerra Civil de Angola veio estudar aqui para Évora. E ele inclusivamente tinha sido soldado, tinha combatido, tinha perdido a família, portanto havia uma história de cinema, por assim dizer. A vida dele dava, de facto, um filme, e ele chega àquela idade e consegue, finalmente, realizar o seu sonho de vir para Portugal e estudar engenharia agrícola para depois voltar para Angola. E nós acolhemos-lo aqui. E as primeiras vezes que ele foi comer à nossa casa, ele ficava, acima de tudo, perplexo com a abundância de comida que havia na mesa. Portanto, havia sempre comida. A todas as refeições havia comida na mesa, não é? E não estamos a falar de banquetes, era óbvio. Portanto, as pessoas sentavam-se para comer e havia efetivamente comida. Porque ele tinha passado cerca de 20 anos num ambiente
tremendo de guerra civil, de violência, de privação de tudo e mais alguma coisa. E todos os dias, a prioridade dele e de muitos como ele era o que é que vamos comer da próxima vez que tivermos fome. Ou seja, essa era a ação central do dia. Ok, conseguimos alguma comida, comemos, e agora vamos ter que começar a desenvolver uma série de atividades e de passos para ver se, da próxima vez que tivermos fome, temos novamente comida. Ou seja, não era a agenda do dia-a-dia que determinava quando comiam, era o que aparecia quando aparecia. E eu não sei porquê, esta semana lembrei-me tanto dele, nunca mais soube, ele depois foi embora, tanto dele, e pensei, o carpe diem daquele homem era encontrar o que comer. Não era estar num êxtase de contemplação. E ele era um cristão genuíno. E mostrou isso de muitas maneiras. Não era estar assim num ambiente de contemplação maravilhoso, cor-de-rosa, em que tenho tudo aquilo que me faz falta, que me faz feliz, o que eu acho importante para mim. O carpe diem de cada pessoa varia muito, varia consoante a sua história de vida. E isto tem que ser tomado em consideração. O carpe diem pode ser ter que lidar com coisas muito duras o resto da vida. Pode ser um preço a pagar. Mas a abundância, aquela abundância de que falava o Alfredo, essa estará sempre presente, porque é algo que vai no coração da pessoa. Mas é interessante porque, na perspectiva daquele versículo que nós citámos aqui abundantemente, Jesus, aquela frase de Jesus, esse indivíduo, o carpe diem dele era encontrar comida para aquele dia, não era para o mês seguinte, não é amanhã como é que... Não, é o dia 2 que está em questão, basta a cada dia o seu próprio mal, lá está, não é? Pronto, mas sobre a questão de compreender que o dia que o Senhor fez é também os dias maus ou menos bons que nós vivemos, e às vezes as pessoas não compreendem, mas uma das coisas interessantes na transição histórica do politeísmo para o monoteísmo, essa transição teve muitas dificuldades. E uma das dificuldades principais, mesmo entre o povo hebreu, os hebreus continuaram durante algum tempo como politeístas, enfim. Mas qual é a dificuldade principal? A dificuldade principal é que no politeísmo, nos cultos pagãos, nós tínhamos deuses bons e deuses maus. Deus para as coisas boas, Deus para as coisas más. Os deuses para as intempéries, mas a deusa da fertilidade, etc. Tínhamos deuses bons, deuses maus. As coisas más atribuíamos aos deuses maus, as coisas boas atribuíamos aos deuses bons. Quando passa para o monoteísmo, um único Deus, como é que eles vão compreender que o bem e o mal vêm daquele Deus? Portanto, a primeira impressão que eles têm é: este Deus é bom ou é mau, afinal? Porque antigamente a gente sabia quais é que eram os bons e quais é que eram os maus. Agora, este manda as coisas boas e manda as coisas más. Claro, eles depois tiveram que evoluir para compreender que não é propriamente Deus que manda, e muitas vezes somos nós que produzimos as situações. Mas isto para dizer que nós ainda temos no meio cristão muitas vezes pessoas que têm essa mentalidade. Muitas vezes elas próprias fazem erros, cometem erros que têm consequências, não é? Os erros podem ser perdoados, os pecados podem ser perdoados, mas há pecados que têm consequências, não é? Com os quais depois temos que lidar. E não conseguem compreender, não conseguem gerir isto. Então, se alguma coisa correu mal, se calhar até em função de um mau passo que deram, vão culpar o diabo. O diabo tem as costas largas, como eu costumo dizer. Quer dizer, mas se for uma coisa boa, vem de Deus. Quer dizer, este infantilismo, esta infantilidade espiritual, de não compreender
como é que Deus funciona, digamos assim, segundo a revelação das Escrituras, leva as pessoas a funcionarem com uma mentalidade ainda um bocadinho politeísta, vamos dizer, entre aspas, porque não compreendem que um cristão possa ter um dia mau, possa ter que enfrentar uma dificuldade qualquer, possa ter que enfrentar, não interessa de onde é que vem, se a culpa é minha, se não é, se a responsabilidade é minha, ou se é de terceiros, não importa. Porque as pessoas têm necessidade de sentir, compreender, têm que ter um sentido, atribuir um sentido às coisas. Este é o grande problema, as pessoas têm que atribuir um sentido às coisas. Enquanto as pessoas não conseguem atribuir um sentido, andam ali assim muito baralhadas, não é? E as pessoas precisam de um sentido, mesmo que seja uma coisa disparatada, mas é o sentido que elas atribuíram. E depois aí já a coisa fica bem. Bom, nós estamos... Só muito rapidamente mesmo. Sim. Graças ao Reflexos, acabo de receber o contacto daquele estudante que estive a referir. Ai, que giro. Alguém que está a ver identificou, e de facto ele tem Facebook, mas está com um nome angolano, uma coisa que eu jamais lá chegaria por ali. E então enviaram-me. Olha, muito engraçado. Nós temos gente em Angola que vê este programa, é verdade. Muito engraçado. Muito bem, não sei se queres dizer mais alguma coisa, Alfredo, não? Então, vamos chegar por aqui, já passou uma hora, a bem dizer. Obrigado por estarem presentes, todos aqueles que nos estão a seguir. Não temos aqui propriamente grandes comentários, alguns, enfim, encomiásticos, mas eu queria, antes de terminar, dizer que voltamos de 2 a 15 dias, à mesma hora, às 17 horas, no dia 12 de março. E o nosso tema vai ser relacionado com o Dia Mundial contra a Cibercensura, falar da nova censura, a nova censura que está aí, e vamos falar sobre isso. E, portanto, muito obrigado. Obrigado, Célia, obrigado, Alfredo. Até 2 a 15 dias, todos aqueles que nos estão a ouvir. Um grande abraço e muita paz e muitas bênçãos. Adeus, boa tarde.